e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa expressão, esse termo altamente potente e transformador, se encontra no Evangelho de João, lá no versículo 32 do capítulo 8º. Eu quero aqui fazer uma reflexão, uma mensagem sucinta, para resgatar o sentido original dessa expressão, que nos últimos anos tem sido veiculada, divulgada de uma maneira um tanto quanto deturpada. Então, Jesus, ao proferir tamanha sentença de um potencial transformador, no versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João, diga-se de passagem que o Evangelho de João é um dos evangelhos mais profundos dos 4 evangelhos sinóticos que compõem o Novo Testamento. Jesus estava em diálogo com os judeus, com os fariseus. Jesus estava se esforçando a trazer uma revelação de maneira que os judeus entendessem que Jesus era a verdade e a verdade transformadora. Jesus, portanto, ele coloca para os judeus, apontando para os judeus que ele era o Filho de Deus, que ele era o resultado acabado, pronto da promessa que havia iniciado no Gênesis, lá no paraíso, passando por todo o enredo do Antigo Testamento até a chegada do profeta João, aquele que clama no deserto. Ou seja, a promessa de Deus, aquele que viria para resgatar o povo de Deus, apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, os fariseus não entenderam muito bem a mensagem. Eles falam, mas somos filhos de Abraão, nós nunca estivemos escravizados. Como podemos ser libertos? Jesus fala, todo aquele que peca, todo aquele que vive no pecado, é escravo do pecado. Então Jesus, a sua célebre sentença, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais para frente, no versículo 36, Jesus vai ainda aprofundar um pouco mais e a sua mensagem falando, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no capítulo 14, versículo 6, ainda do Evangelho de João, Jesus vai trazer a sua identificação. Ele vai responder de uma maneira muito clara de qual que era a verdade que ele estava falando. Ele vai falar no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, Jesus é a verdade que liberta. A mensagem de libertação não está numa dimensão epistemológica da teoria do conhecimento, de desmistificação de ilusões e falsificação a partir de um fato real, de um conhecimento, mas a partir do conhecimento profundo, impactante, individual, pessoal de Jesus Cristo. Aí sim, ele como uma verdade libertadora é capaz de ter um poder de transformar o homem para que ele seja livre e verdadeiramente livre, habilitado e credenciado para se tornar um discípulo, um filho de Deus, um cidadão do reino dos céus e um cidadão do reino da terra, que venha representar Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho de Deus. E se esse Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que essa mensagem não seja corrompida pelos políticos nem pela política. Não vamos perder esse teor autêntico, originário da mensagem de Jesus Cristo. Está falando de uma libertação por meio da ação poderosa do Filho de Deus na vida de qualquer ser humano. Portanto, meus queridos e amados irmãos e amigos, conhecereis a verdade. Essa verdade, ela vai te libertar do pecado original, te libertar do pecado que te escraviza, seja droga, todos os tipos de pecado que escraviza o homem da pós-modernidade, ele vai libertar e você verdadeiramente será livre. Forte abraço, Deus abençoe. Pastor Osés Francisco da Silva.